Olá pessoal, tudo certinho? Tudo bom com vocês? Como é que passaram aí essa semana? Vamos aqui então para um pouco mais aqui de Excel. Então aqui nas nossas vidas aqui, né? Vamos continuar então o que a gente começou a ver na aula passada. Lembram? Na aula passada a gente começou a ver sobre funções, né? Se vocês têm algum problema com as funções, o que que elas são, como que elas funcionam, volta lá no vídeo da aula passada, tá? Assistam lá o vídeo da aula passada, porque não podem de forma alguma seguir com dúvida nessas próximas etapas aqui, porque de agora em diante a gente vai começar a ver muitas funções, tá? A gente vai ver pelo menos mais umas 2 ou 3 aulas somente sobre funções. Ah, mas por que, professor? Porque funções é basicamente o centro do Excel, é justamente o que faz automatizar todas as tarefas, é o que faz agilizar mais o teu trabalho, retornar resultados ali de forma fácil. Lembra que o Excel está aqui para poder facilitar a nossa vida, para você não ter que ficar colocando número por número, tudo manualmente, pegando uma calculadora. A gente vai usar o computador, todo o poder de processamento do computador para poder fazer tudo isso para a gente. Para não se preocupar com matemática, não se preocupar com nada, tá? Ah, o Excel é matemática. Não, não é. O Excel é justamente para não ter matemática. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, tá? Existem várias funções matemáticas e estatísticas e a gente vai focar em algumas principais funções matemáticas e estatísticas, tá? Eu até fiz uma lista aqui para eu não poder esquecer, tá? De uma das mais importantes. Eu não fiz a lista porque ela é grande, tá? Eu fiz a lista para eu não esquecer de falar mesmo, porque é muita coisa e às vezes daqui a pouco eu tô falando de coisa que não tem nada a ver, tá bom? Então provavelmente eu vou começar a dar umas olhadinhas aqui para saber. Então a gente vai começar a falar de algumas das funções estatísticas que eu coloquei aqui, né? Então vamos lá. Na semana passada, a gente já viu duas, na verdade, né, funções estatísticas, que são mínimo e máximo, né? Como que funciona o mínimo e máximo? Eu vou até tirar dessa tela aqui, vamos voltar lá pro Excel. Vamos lá, vamos colocar aqui alguns números. Vamos supor que são notas, vamos colocar disciplinas, a pessoa tirou 8,5 nessa matéria, a pessoa tirou 9 nessa, 4,5 na outra, 6 nessa, 6,5 nessa, 7 nessa, 3 e 9,5. Tá. Eu vou até fazer um arredondamento de casas decimais aqui. Lembra como é que faz essas casas decimais? Esses botões aqui, ó, aumentou casa decimal, reduziu casa decimal. Pronto. Eu ajustei as casas decimais para que os números que tenham zero, eles não ficam simplesmente o número 9 ali, mas fique 9,0, tá? Para poder ficar bonitinho, né? Como vocês podem ver. Lembra da função mínimo e máximo, como é que funciona? Então, se a gente pegar aqui o mínimo e o máximo, então, vamos tentar pegar esses resultados aqui. Lembra da função mínimo, como é que funciona? A função mínimo é para eu pegar o menor valor de uma lista. Então eu escrevo mínimo, é muito importante não esquecer do acento, tá? Mínimo tem acento, tá? Porque se eu colocar sem o acento, ó, ele não encontrou. Então eu tenho que colocar o acento, abrir o parênteses e ó, tá vendo que ó, ele já tá pedindo números. Agora eu simplesmente seleciono todas essas células aqui. Fecho parênteses e ele vai retornar para mim o menor número dessa lista. 3. Tá vendo que é um pouco confuso eu identificar isso manualmente? Olha o 3 aqui. Então fica um pouquinho confuso eu identificar tudo isso manualmente. Então eu tenho essas funções estatísticas, mais especificamente essa função mínimo, para eu automaticamente retornar o menor valor daquela lista. Em contrapartida, se a gente tem a função mínimo, a gente tem a função máximo, certo? Então, mesma coisa, máximo
abro parênteses, seleciono todos esses itens, fecho parênteses, 9,5 é o maior item da minha lista, né? Aqui eu tenho uma lista com 8 números, né? Do 1 ao 8 aqui, então eu tenho 8 números. Imagine numa lista onde eu tenha 10, 15, 20 números. Eu quero obter o maior número daquela lista, o menor número daquela lista. Por exemplo, numa empresa eu tenho uma lista de 20 vendedores. E no final do mês eu quero saber quem que vendeu mais em dinheiro, né? E quem que vendeu menos. Eu não preciso ficar colocando um por um, eu não preciso ficar colocando minha lista em ordem. Se eu tenho a minha lista com quantos dinheiros cada vendedor gerou para a empresa e eu quero saber quem que vendeu mais para eu poder dar um prêmio para esse cara e quem que vendeu menos para eu poder, enfim, estar demitido. Eu posso usar funções estatísticas para isso. O Excel faz isso automaticamente para você. Você não precisa ficar analisando essa lista. Deixa eu ver aqui no meu papel e marcar com uma caneta Bic azul, sabe? Não precisa. Lembre-se, o Excel é para facilitar a nossa vida. Basta a gente conhecer as funções mínimo e máximo. Da mesma forma, a gente tem também uma outra função estatística chamada média. A média, eu acho que todo mundo deve saber como funciona. A média é a soma de todos os itens dividido por quantos itens eu somei. Por exemplo, vamos lá, vamos usar a função média aqui para a gente entender como que funciona. A função média, eu simplesmente escrevo média, novamente não esquecendo do acento na letra E, porque média tem acento, tá? O Excel ele quer que você respeite a gramática. Seleciono também todos os meus números e eu sei que a média das minhas notas foi 6,8, tá? Então, se eu somar 8,5, mais 9, mais 4,5, mais 6, enfim, até o final. Se eu somar tudo isso e dividir por... Quantos números eu somei? 8. Se eu somar tudo isso e dividir por 8, vai dar 6,8. Tudo bem? A gente vai falar também de uma outra função estatística, mas aí eu vou usar aqui o meu quadrinho aqui para poder mostrar para vocês. Existe uma outra função estatística chamada mediana. Qual a diferença de média e mediana? É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos supor que eu fiz um processo seletivo, uma prova bem difícil, e eu quero saber quem que passou nessa prova e quem não passou nessa prova, quem foi reprovado, certo? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho, então, uma lista de notas aqui. Vamos supor que o primeiro colocado tirou 9,5, depois o outro tirou 8, depois 5, aí o outro tirou 2, 1, e aí teve um cara que tirou 0. É muito importante ver o seguinte, a gente vai ver a diferença entre média e mediana, tá? Então vamos colocar aqui, ó, média versus mediana, tá? Então a gente vai ver a diferença de média e mediana. É muito importante saber disso, porque no Excel, quando você coloca essa função aqui, ó, olha lá, tá vendo esse média? Isso não é média, isso é mediana. Então, por isso a gente vai ver qual que é a diferença dos dois. E vocês, inclusive, vão ver como a mediana ela é muito interessante para você obter algumas informações. Olha só. O meu processo seletivo, para uma prova, eu vou contratar, eu sou o dono da escola, a Jumper Academy, que é tudo meu. Vou fazer um processo seletivo aqui para professor. Apliquei essa prova e aqui eu
tive os resultados. Então, esses valores que estão aqui, eles são os resultados do meu processo seletivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual a média do meu processo seletivo? Ora, eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 pessoas que fizeram aqui o nosso processo seletivo. Então, vamos lá. O primeiro foi 9,5. Então, vamos lá. 9,5 mais 8, mais 5, mais 2, mais 1, mais 1, mais 0. Tudo isso dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Qual que foi minha média? 3,78. Então, a minha média, vamos colocar 3,8 aqui, então, né? Vamos arredondar, vamos colocar 3,8. Então, a minha média, aqui, a média foi 3,8, certo? Nossa, que 8 esquisito, meu Deus. Deixa eu escrever direito aqui. 3,8. Continua esquisito, mas beleza, vamos embora. Isso é a minha média, tá? Como vocês viram aqui eu calculando, eu somo esses números, eu somo 9,5, somo com 8, somo com 5, 2, mais 1, mais 1, mais 0, e eu divido tudo isso pela quantidade de números que eu somei, que no caso são 7, e eu obtenho o número 3,8. O que é mediana? A mediana é o meu ponto médio. Como assim, professor? Aqui eu tenho 7 alunos, certo? Se eu coloquei essa lista em ordem de valor, certo? Então a lista ela tem que estar em ordem de valor. Qual é o item do meio? É esse cara aqui, não é? Esse cara é a minha mediana. A minha mediana é 2. O que mediana quer dizer? Enquanto a média é a soma dos valores e divide pela quantidade de valor que você somou, a mediana é simplesmente o meu ponto médio. Isso quer dizer que 50% das pessoas tiraram nota 2 ou menos. Ou então, você pode interpretar como que 50%, né, tirou 2 ou mais. Só que a gente consegue medir isso dizendo que metade das pessoas tiraram 2 ou menos. Isso é mediana. A média das notas foi 3,8, mas a minha mediana foi 2. Isso significa que metade das pessoas tiraram menos do que 2 ou mais do que 2. Deu para pegar a ideia? É exatamente o que a mediana faz. Então, se eu vier aqui escrever média, então 6,8. Exatamente o 6,8 é o meu ponto médio. Ah, mas deu no mesmo que a mediana. Sim, é porque eu tenho uma dispersão desses valores. Eu não tenho valores repetidos, tá vendo? Quando eu tenho um número par de itens, tá vendo que eu tenho 8 itens? Aqui eu tenho 7 itens. 7 itens é exatamente o meu ponto médio. Quando eu tenho um número par, e por sinal é uma coisa que eu nem devia ter feito ali, eu tenho que calcular a média entre esses dois pontos. Entre 2 e 5. Então eu tenho 5 mais 2, tudo isso dividido por 2. 3,5. Ó, quase igual aqui, ó. Tá vendo? Então, a minha mediana aqui, infelizmente, os valores que eu coloquei foram... Eu não coloquei valor repetido, gente. Além de não colocar valor repetido, eu ainda coloquei uma quantidade par de itens. Porque a mediana ela é diferente. A mediana para número par, ela pega somente esses dois valores e divide por 2. Então, por isso que deu um valor bem próximo ali. Na verdade, deu um valor quase que exato, né? Se eu ampliar aqui, deu a mesma coisa.
Então, mas deu para pegar a ideia de média e mediana. Quando você quer calcular a média, você usa a função média. Quando você quer calcular a mediana, você usa a função média, tá? Eita, caramba, pronto. É que eu estou usando a caneta. Então, é muito importante vocês saberem essas diferenças. Tudo bem? Agora, tem uma outra função que é bem interessante, assim, que também é uma função estatística, que chama menor e maior. Qual a diferença do menor para o mínimo e do maior para o máximo? Tipo, menor, que não é o menor que deveria pegar o menor valor? Não, eu já vou mostrar para vocês. A função menor significa o seguinte. Mesma coisa, eu vou selecionar dessa lista aqui. E aí eu coloco ponto e vírgula. Tá vendo que ele está pedindo um outro item. O item número K. Item número K. Letra K. Essa letra K é o seguinte. Retornou 3. Mas isso quer dizer que eu vou pegar o primeiro menor. Se eu quiser pegar o segundo menor, 4,5, ó. 3 é o primeiro menor. Qual que é o segundo menor? 4,5. Exatamente isso. Qual que é o terceiro menor? 6. Então, enquanto a função mínimo... Oh, meu Deus. Minha mão tá gelada e eu tô escrevendo tudo errado. Enquanto a função mínimo vai simplesmente pegar já o primeiro menor ali. Qual que é o menor dos valores? A função menor, eu consigo desses valores aqui pegar o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, né? Então, se eu pegar o primeiro menor, a função mínimo já faz isso. A função mínimo, ela pega o primeiro menor. Mas se eu quiser pegar o segundo menor, eu não quero pegar o último da fila, eu quero pegar o penúltimo. Aí coloco 2 aqui. Então ele vai pegar o segundo menor valor, tudo bem? Então, consequentemente, a função maior, a gente já sabe que, exatamente, a gente vai pegar o primeiro maior, o primeiro colocado da lista. O primeiro colocado da lista tirou 9,5. Quem que foi o segundo colocado da lista? O segundo colocado foi 9. Aqui, ó, a gente tem o 9,5. O segundo foi 9. Qual que é o terceiro da lista? Então a gente vem aqui e coloca o 3, 8,5. Tá aqui, ó, 8,5. Note como é muito fácil usar o Excel para poder fazer, por exemplo, placar. Ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Imagina montar isso daqui manualmente. Vamos colocar até mais valores aqui só para ficar horrível. Só para ficar bastante coisa. Só para ficar... E aí tem o cara que tirou 10. Então vamos lá. O primeiro lugar, eu quero pegar o maior. Dessa lista, qual que é o primeiro maior? Legal. Dessa lista, qual que é o segundo maior? Dessa lista, qual que é o terceiro maior? Tá vendo? É muito fácil, rapidinho eu fiz o meu placar. Lógico, eu poderia ter colocado o nome das pessoas, sei lá, nome, endereço, onde mora, telefone, para poder ligar, né? Então, eu poderia criar uma outra coluna aqui com o nome das pessoas e fazer aparecer o nome aqui. Então, eu já sei exatamente quem que pegou o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar, sem esforço, sem trabalho. É para isso que serve o Excel, gente, tá? Não é para ficar fazendo conta, para ficar fazendo tabelas infinitas. O Excel é justamente para evitar fazer contas. O Excel ele não quer que você faça as contas, tá? Existem mais funções estatísticas? Sim, existem muitas funções estatísticas e a gente pode ver aqui na aba Fórmulas, aqui ó, estatística, e tem tudo, contagem, correlação, variação, desvio padrão, distribuição, inclinação, todo tipo de função estatísticas, inclusive projeções e tendências e variâncias.
Enfim, é muita função estatística e muitas dessas daqui a gente só vê em nível universitário ali. Mas é muito importante entender algumas funções estatísticas, porque se alguém fizer administração, contabilidade, economia ou qualquer área de exatas, como química, física, matemática, na faculdade, ciência da computação, vai lidar com estatística. E é muito importante saber que o Excel lida muito bem com estatística. Você não tem que ficar calculando tudo manualmente. Lógico, é interessante você aprender a calcular, mas no mundo real o Excel faz tudo isso para você. Perfeito? Vamos lá, vamos então para a nossa próxima pauta. Então, aqui vamos dar uma olhada bem rápida em algumas funções matemáticas. Meu Deus, professor, socorro, agora a coisa ficou feia. Não ficou, não esqueça que o Excel é uma calculadora enorme que faz tudo sozinho para você, tá? Essa é a ideia do Excel. Então vamos lá, eu estou olhando aqui na minha cola para eu não esquecer, né, de falar nada. Então, vamos lá. Uma das funções que a gente tinha visto na aula passada é a função soma. Então, eu tenho 6, está aqui, aqui e aqui. E aí, eu quero pegar o total desse valor. Então, eu posso fazer a minha soma. Como? Usando uma função chamada soma. Eu descrevo soma, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses, aperto Enter, 23, certo? Então 1 mais 6, 7, 7 mais 3, 10, aqui e tal, mais 8, 18, mais 5, 23. Então, perfeito. Então, trouxe aqui a minha soma dos valores, tudo bem? Mas essa parte aqui, ela é bem tranquilinha, bem básica, né? Bem fácil, né? Você poderia trocar soma por isso, esse daqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Poderia, vai dar os mesmos 23. Só que usar uma função, ela é muito mais fácil, porque note como eu simplesmente seleciono os valores e pronto, já trouxe tudo para mim, tá? Vamos começar a explorar então aqui algumas outras funções matemáticas para poder ajudar aí nossa vida. Lembrando que as funções que eu apresentar aqui para vocês não precisa usar só no Excel, só no trabalho. Vocês podem usar na escola, vocês podem usar em trabalhos escolares, vocês podem usar em trabalhos de faculdade, quando vocês entrarem na faculdade. Vocês podem usar para conferir, né, lista, sei lá, você está nos exercícios da escola, você quer conferir para saber se a resposta está certa ou não, pode usar o Excel para poder fazer tudo isso daí pra gente, tá? Vamos lá, eu vou até aumentar aqui um pouco, eita caramba, pronto. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho o zoom, né, da minha tela. Vamos lá, uma das funções que pode ser que pode ajudar bastante aí muita gente, são funções de raiz, né? O que é raiz, gente? Tipo, raiz é simplesmente você é mais fácil mostrar. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é simplesmente 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, qual que é a raiz de 4? 2. Mesma coisa. Raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Por quê? 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E a raiz de 121, professor? Raiz de 121, quanto que é? É 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado, ou seja, 11 vezes 11, dá 121, tá? Então, até o momento, certinho, raiz, quem não viu isso, vai ver isso, mas quem já viu, vou mostrar aqui agora no Excel como calcula raiz. Como que eu calculo a raiz de um número? Raiz. Abro parênteses e eu posso ou digitar um número ou clicar em alguma célula. Por exemplo, raiz de 64, por exemplo. 8, por quê? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, quanto que é 8 vezes 8? 64. Raiz de 64, Enter, é 8. E eu posso conferir que raiz de 9 é 3. Eu posso conferir também todo tipo de raiz.
Raiz de 121, 11. Então, eu posso calcular a raiz de qualquer número. Ah, e se der número quebrado, sei lá, raiz de 40, vai dar um número quebrado. Então, 6,32455 ao quadrado vai dar o 40, tá? Então, eu quero calcular a raiz de um número. Abre Excel, coloca igual raiz e o número que você quer. Então, está aqui a minha função de raiz, tá? Mesma coisa, a gente pode fazer o contrário, a gente pode fazer potências, usando a função potência. Potência, ele está pedindo primeiro, número. Vamos pegar um número, 8. Potência, ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mas eu não quero ao quadrado, eu quero ao cubo. Então, potência 3, quanto que é 8 ao cubo? 512. 8 vezes 8 vezes 8, né? 512. Eu não gosto muito dessa função. Por quê? Porque eu tenho uma maneira muito mais fácil de trabalhar com potências. 8. Lembra do acento circunflexo? Que você coloca a letra E ali, ó. Só que eu vou colocar o 8, vou colocar o circunflexo, eu não vou colocar letra nenhuma. Eu vou simplesmente colocar um número. Ele ficou desse jeito. 8, chapeuzinho, 2. Isso significa 8 ao quadrado. 64. Mesma coisa. 8, circunflexo, 3. 512. E eu posso fazer isso para qualquer número. 8 vezes 10 e o 10 elevado a 4. Esqueci do igual. 8 vezes 10 elevado a 4. 80 mil. Né? Então, eu gosto muito de usar o acento circunflexo para calcular potência. Mas, se alguém quiser usar a função, tá aí a função, tá? Mesma coisa é uma outra função super legalzinha, que se chama π. Essa função π, tá vendo? Ela não recebe nenhum valor. Por quê? Eu não preciso de π é π. O número do π é π, 3,14, 15, 92, 65. Eu simplesmente digito π e pronto, apareceu aqui. Professor, para que eu vou usar o número do π na minha vida? Você vai usar isso para poder fazer cálculos com círculos, com circunferências, né? Por exemplo, a área da Terra, por exemplo, né? A circunferência. Vamos calcular a área mesmo. Alguém lembra como é que é a área da esfera, né? 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Então, meu Deus, professor, nossa, não estou entendendo nada. Muito fácil. 2 vezes π vezes... qual que é o raio da Terra? 6.200 quilômetros, aproximadamente, né? Vamos colocar 6.100, 6.200 quilômetros. Só que é esse daqui ao quadrado. Olha só, a gente está usando tudo que a gente aprendeu. Qual que é a área da Terra? A área de uma esfera. 2πr ao quadrado. Então, pronto, tá aqui, ó, tudo isso aqui em quilômetros, né? Então, essa é a área da Terra. Eu posso colocar aqui, ó, para formatar em milhões, ó, 241 milhões de quilômetros quadrados. Isso aqui é em quilômetros quadrados, tá, gente? Então, é quilômetros quadrados, tá? Então, olha só como rapidinho eu fiz aqui a minha conta da área do círculo. Eu quero calcular o volume, quero calcular a circunferência. Não tem problema. Ó, calcular a área da Terra. 2π. E aí o raio, qual que é o raio? Vamos imaginar uma bola. Vou imaginar uma bola de 20 centímetros, né? Qual que é o tamanho de uma bola de futebol? 30? 20? 30? 25? 25. Vamos colocar 20, vai. Qual que é o raio da bola de futebol? Vamos colocar 10. Ao quadrado, pronto, tá aqui, ó. 628 centímetros quadrados é a área de uma bola de futebol. Tudo isso muito fácil, eu não preciso ficar quebrando a cabeça, fazendo conta. O Excel faz tudo isso para você, sozinho, tá? Mesma coisa, vamos apresentar aqui algumas outras funções matemáticas super legais. Por exemplo, MMC. MMC, vocês lembram o que é? Mínimo múltiplo comum, né? Então,
O MMC ele é usado em várias coisas, divisão, frações, né? Você quer fazer multiplicações de frações, você vai usar o MMC, né? Então, o Excel faz isso sozinho para você. Vamos lá, a gente simplesmente abre a função MMC, abre parênteses, vamos calcular o MMC de 4 e 5, 20. Ele colocou vírgula aqui. Pronto. Pronto, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é 20. Ué, 4, 8, 12, 16, 20, 5, 10, 15, 20, né? Então, o mínimo múltiplo comum do número 4 e do número 5 é 20. E eu posso fazer isso para qualquer número. Sei lá, vamos colocar aqui vamos colocar o número 32 e vamos colocar o número aqui, sei lá. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o mínimo múltiplo comum desses dois números, 32 e 432. O MMC desses números é 864. Vocês já ficaram ali no papel calculando MMC no papel? Lógico, é importante vocês saberem disso, tá, gente? É muito importante porque na prova, na escola, vocês não vão ter Excel. Mas vocês estão em casa ali, vocês querem saber se vocês chegaram no resultado certo? Meu Deus, como que eu sei se o meu MMC está certo? Vem no Excel, o Excel calcula isso aqui para você. Olha lá, 15.345. Tá vendo? Então, o Excel calcula isso daí para você, tudo bem? Agora, para a gente começar a falar da última parte, assim, a última parte, a gente vai ver as funções. Só que a gente também vai ver como colocar funções dentro de funções. Para a gente começar a emendar essa parte aqui, é muito importante que vocês prestem atenção como isso funciona, tudo bem? Eu vou usar um exemplo. A gente vai trabalhar aqui agora rapidinho com ângulos, tá? Mas, na verdade, o objetivo não é calcular os ângulos. O objetivo é mostrar para vocês como que funcionam funções dentro de funções. Vamos lá. Existe uma função chamada radianos. O que isso faz? Simplesmente converte graus de um ângulo, né? Tipo, 0 graus, 45 graus, 90 graus, 180 graus, né? Ele converte esses números em radianos. Então, se eu tenho 90 graus são, tá aqui, 2 radianos, né? Então, eu consigo converter qualquer ângulo em radianos. Ele tá... agora sim, agora tá aparecendo certo. Eu falei assim, não, espera, 180 radianos não é 3, é 3,14. Aí mesma coisa, olha lá, 1,57, ele não é 2. Por isso que eu olhei e falei assim, ué. Agora sim, eu tirei o arredondamento aqui, é porque ele tava com aquele negócio de arredondamento, lembra, gente, da última aula? Olha só como isso aqui prega a peça, ó. Você vem aqui, ó, geral, número puro. Então, isso aqui ele converte graus em radianos, tá? Até o momento, tudo certo. É uma função normal, tá? Eu venho aqui, coloco 270, ele vai trazer o meu ângulo de graus para radianos, tudo bem? Então, se vocês verem isso no colégio e tudo mais, vocês fiquem tranquilos que o Excel faz isso para vocês também, tá? Ok, eu converti 45 graus, eu vou colocar 90 aqui, para ficar um pouquinho mais entendido, porque 90 graus todo mundo sabe o que é, né, gente? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, esse reto aqui, tá? Ok, então eu tenho aqui meus 90 radianos, tá? Existem algumas funções de ângulos chamadas seno, cosseno e tangente, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre como que isso funciona, vocês vão estudar isso no colégio ou na faculdade, caso alguém siga aí algumas profissões voltadas para exatas, tá? Mas, eu tenho função de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? A função seno, eu coloco os graus ali dentro. Só que tem um problema.
Os números aqui dentro, eles têm que ser os graus em radianos. Na verdade, não é graus que chama, né? Eu chamo simplesmente de radianos. O valor aqui dentro tem que ser em radianos, não pode ser em graus. Meu Deus, eu não sei quantos radianos que são 90 graus. Se eu colocar 90 aqui, vai dar problema. Tipo, não é isso. O seno de 90 graus não é 0,89. Isso está errado. Aqui dentro, eu preciso colocar o valor em radianos. Como que eu faço isso? Simplesmente eu coloco radianos. Agora eu posso colocar 90. 1. O seno de 90 graus é 1. Vamos lá. Eu quero obter o seno, ok? Esse valor aqui dentro do parênteses tem que ser o valor em radianos. Lembra lá na nossa outra aula que a gente falou que as funções são como se fossem mini caixinhas e aí eu insiro o valor e ele sai o valor? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Ó, eu posso fazer o seguinte. 90 graus para radianos dá esse valor. E eu quero calcular o seno desse valor. E eu simplesmente faço isso, certo? Beleza? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Tá? Primeiro eu calculei um número, e aí depois da outra função eu fui e usei aquele número. Funciona, certo? Ó, calculei radiano de 90 graus, deu esse número esquisito aqui. Quanto que é o seno desse número esquisito? 1. Tudo bem? Mas eu tenho um atalho. Ao invés de eu digitar aquele número anterior, se eu colocar seno e colocar o radianos aqui dentro, vai dar certo. Ó, e eu vou fechar aqui. Deu 1. Vamos aqui para nossa tabelinha aqui para poder mostrar o que está acontecendo aqui. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Isso é muito importante porque vocês vão usar muito funções dentro de funções. Vamos lá. Eu coloquei a função seno. Aqui dentro eu tenho que colocar o número em radianos. Isso aqui ele não aceita graus. Tem que ser o número em radianos, mas 90 graus. Quantos radianos que são? Não sei. Então eu tenho que colocar uma outra função. E aí sim eu coloco o meu número, 90 graus. Fecho radianos. E aí depois eu fecho o seno. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, o Excel está calculando isso aqui. Ele vai retornar aquele número esquisito, 1,57. Vou colocar 1,57. E aí, ele vai descer esse valor. Entendeu o que aconteceu aqui? Agora sim, ele vai calcular todo o meu valor, que é 1. Entendeu o que está acontecendo? Entendeu como que funcionam funções dentro de funções? O Excel ele vai começar a resolver as suas funções de dentro para fora. Se eu colocar aqui essa função desta forma, parece meio confuso, né? Mas olha só o que o Excel está fazendo. Ele está primeiro calculando a função de dentro e retornando o número, e depois calculando a função de fora com aquele número ali dentro. E ele vai retornar o meu 1. É exatamente o que o Excel fez aqui. Entendido? Isso funciona para qualquer função do Excel. Tudo bem? É muito importante que vocês entendam esse conceito de funções dentro de funções, porque, novamente, daqui para frente vocês vão usar muito isso, funções dentro de funções, principalmente quando a gente chegar em funções lógicas, tá? Que tem muito disso, funções dentro de funções. Tudo bem? Eu posso fazer também um outro exemplo. Eu vou rolar mais a minha tela. Não, eu não vou nem rolar a minha tela. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Eu vou criar uma nova página aqui no meu OneNote aqui, tá?
Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha alguns valores. Vamos abrir aqui. Vamos colocar um número 30, 45. Mas vamos colocar só esses dois valores. Eu tenho 30 graus e 45 graus. Eu quero calcular o seno da soma desses dois valores. Meu Deus, professor, o que você está fazendo comigo? Olha só, eu faço dessa forma. Eu quero calcular o seno. Só que o seno, ele está pedindo valores em radianos. Certo? Lembra? E eu quero fazer a soma, eu faço a soma. Soma do 30 e a soma do 45. Agora, fecho o radianos e agora fecho o seno. Entendeu o que está acontecendo aqui? Agora o Excel ele vai começar a resolver a minha conta de dentro para fora. Quanto que é 30 mais 45? 75. Ele veio aqui, vai calcular radianos de 75. Quanto que é o radianos de 75? Não sei. Vamos colocar 1,30. Beleza, pode ser. 1,30. Agora ele vai calcular meu seno, que ele vai retornar o meu resultado final. Vamos ver se isso daqui vai funcionar direitinho no Excel? Vamos lá. Eu quero calcular o seno, mas o seno ele tem que aceitar em radianos. E aí ele tem que pegar a soma de 30 e 45. Fecha a soma, fecha aqui. Pronto. 0,96. Meu Deus, aqui. 0,96 é o resultado do seno da soma desses dois ângulos aqui. Entendeu como que funciona as funções dentro de funções aqui do Excel? Isso daqui é muito importante entender. Não o seno, cosseno e tangente, tá, gente? Eu estou falando só das funções dentro de funções. Tá vendo que ó, ele vai resolver primeiro a função em azul, depois a função em verde e depois a função aqui escrita em preto, certo? Ele vai começar a resolver as funções de dentro para fora, tá? Então primeiro ele vai pegar a soma e vai jogar aqui, depois ele vai pegar os radianos e vai jogar aqui, tá? Então é muito importante saber disso, tá? Eu comecei a mencionar de radianos e cosseno e tangente só por causa disso, tá? Mas, como vocês podem ver, o Excel ajuda muito a gente nesse ramo da matemática chamada de trigonometria. Tá? Então, isso que a gente viu aqui, de ângulos e não sei o que, é simplesmente trigonometria, tá? É bem fácil, é bem tranquilo. Depois que vocês entendem, isso tá? Mas, ó, o importante é, entendam que eu posso colocar funções dentro de funções, tudo bem? E eles vão começar a ser resolvidos, ó, soma, radianos e seno, tá? Ele vai começar a resolver sempre de dentro para fora, tudo bem? Certinho? Então, vamos então dar uma relaxada agora pode respirar, pode voltar esse vídeo, pode assistir aí quantas vezes vocês quiserem. Eu sei que a matéria está um pouquinho mais complicada, tá? Então, vai assistindo. À medida que vocês forem assistindo esses vídeos, tá? Vão dando umas pausas, tudo bem? Vão assistindo, vão dando pausa. Abre o Excel, se vocês têm o Excel ali à disposição. Abre o Excel, dá uma praticadinha de leve ali, sabe? Só para poder tentar ver se aquilo funciona mesmo, tudo bem? E outra coisa. Segunda-feira, 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, né? Eu estarei disponível no Google Meet para poder conversar com vocês ao vivo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, seja a respeito das funções,
seja a respeito até mesmo de matemática, professor, o que isso seno quer dizer, né? Não tem problema, tá? Pode chegar lá. Eu vou passar o link para vocês no grupo depois, tudo bem? Mas eu estarei disponível ali segunda-feira, 10 da manhã e 3 horas da tarde, para poder atender vocês ali, para poder tirar qualquer dúvida, para poder explicar qualquer coisa, sabe? Professor, não entendi, não tem problema, aparece lá, pergunta para mim. Vou ter o maior prazer aí de explicar tudo essas coisinhas aí, todas aí para vocês. Tudo bem? Então, por enquanto é isso, tá? Sem terror, as próximas aulas vão ser um pouquinho mais tranquilinhas, tá? Eu espero. Então, um forte abraço para vocês e nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau.